Graça e paz, boa noite, que Deus abençoe a todos. Esse vídeo é uma sequência do tema anterior, em que nós falamos sobre a necessidade de se submeter à análise, à investigação, a provar os espíritos, né, a examinar cautelosamente, averiguar de acordo com a palavra de Deus, a natureza, a essência das coisas, o propósito das coisas, né, qual é a verdadeira origem, qual é o caráter não só da fala do evento, mas também qual é daquilo que está sendo apresentado, do ensino, da doutrina, se procede da palavra de Deus ou qual é a procedência, qual é a origem, de onde vem, para evitarmos estabelecermos uma comunhão com ensinamentos, com doutrinas e com o espírito errado, né? Com a espiritualidade errada, com a espiritualidade do mundo, né? Com a religiosidade equivocada, a religiosidade mundana. Então, na nossa jornada por uma vida de espiritualidade que agrada a Deus, uma espiritualidade que envolva todo o ser, né, o indivíduo como um todo, nós devemos tomar todas as cautelas. E quando se fala de provar os espíritos, nós chegamos aqui num texto da palavra de Deus, palavra do próprio Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21 ao 23, que o Senhor Jesus faz uma advertência solene, uma advertência severa. Vamos à leitura do texto. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Que Deus nos abençoe na reflexão sobre a sua palavra, esta agora lida. O primeiro vídeo que eu gravei, né, em relação a essa sequência, em relação a esse texto, eu não postei, eu apaguei, eu tirei, muito embora, como tudo que nós estamos fazendo aqui, realizando aqui, é sincero, né, as nossas palavras, está tudo de acordo com as nossas convicções, com a nossa fé, com aquilo que nós buscamos entender, aprender. Não é o nosso objetivo criar um espaço para atacar, para banalizar ou para ridicularizar a quem quer que seja. Não queremos expor ninguém desnecessariamente e não queremos insinuar, né? Não queremos fazer insinuações com relação a este ou aquele comportamento ou aquela atitude. Muito embora as ciências humanas tenham se desenvolvido a ponto de um ou vários grupos de pessoas, né, com o devido aparelhamento intelectual, com a devida disciplina, serem capazes de perceber, né, mediante a investigação de determinadas técnicas e fenômenos, o que é um charlatanismo, um curandeirismo, o que vem a ser um abuso, né, o que vem a ser um explorar da fé. Não é nosso propósito entrarmos nessa seara. Mas é importante nós deixarmos bem claro que quando falamos de espiritualidade, como já dissemos antes, a nossa preocupação é que a nossa vida desenvolva um caráter compatível, equilibrado, em sintonia com o que a palavra de Deus ensina. E logo de início, o Senhor Jesus apresenta para nós e para todos três grupos de indivíduos que, se pudesse, entrariam no céu na marra, né? Na paulada, na pancada, chutariam a porta do céu, como se fosse possível. Três grupos de indivíduos que se apresentam aqui, que se apresentarão, que o Senhor Jesus se refere a eles como profetizadores,
né? Não temos nós profetizado em teu nome? Profetizadores, homens que aparentemente podem ter tido algum sucesso nessa área, militando nesta seara. Um segundo grupo aqui de expulsadores de demônios, de exorcistas, né? De exorcistas. Os profetizadores, os que profetizaram, que se apresentaram como profetas em nome de Jesus. Pessoas que se dedicaram ao exorcismo, a expulsar demônios em nome de Jesus. E um terceiro grupo aqui também de operadores de milagres, em nome de Jesus. E Jesus diz a esses homens, a esses indivíduos, Jesus declarará a essas pessoas, muito embora ele já tenha declarado. A afirmação é solene, ela é eterna. Não há mudança em Cristo Jesus nesse aspecto. O que ele dirá a esses homens? Nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Nós falamos, nós alertamos quanto ao espírito do erro, o espírito da desobediência, né? O espírito que seduz, que induz, que leva o pecado, que tenta corromper a sã doutrina, que tenta insinuar que uma espiritualidade mundanizada ou mundana, uma religiosidade compatível com os interesses de todos e de tudo será aceitável por Deus, que é tudo a mesma coisa, tudo é igual, não há diferença. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. Por isso, na busca por espiritualidade, nós devemos sempre usar a palavra de Deus em submissão ao Espírito de Deus, através de uma vida de oração, meditação, contemplação, né? Raciocínio, pensamento, estudo, pesquisa, inclui tudo isso, para confrontarmos a nós mesmos, buscarmos a real motivação das nossas ações e investigarmos também cautelosamente, cuidadosamente, a procedência de determinados eventos, se procedem do Espírito Santo, se são compatíveis com o agir, com o mover do Espírito Santo, através da história da igreja, principalmente através dos escritos que nós temos aqui. Como nós avaliamos as coisas boas? Esses grupos, esses homens, esses indivíduos, aparentemente eficientes em certas artes, na arte de profetizar, porque é possível até certo ponto, que a Bíblia fala lá, fala depois, Timóteo também é advertido, de Janes e Jambres, entre os sacerdotes do Egito, que até certo ponto imitaram, né, os milagres operados por Deus através de Moisés e Arão. Até certo ponto é possível desenvolver uma habilidade mental ou intelectual inerente à própria natureza humana, né? Essa capacidade humana, essa perspicácia, esse tirocínio, esse raciocínio, essa capacidade de compreender, de abstrair, mas grupos se apresentarão, tentarão se apresentar como hoje se apresentam, como profetizadores. Outros como expulsadores de demônios. Também, nós já falamos isso, deixamos bastante claro, né, que o ser humano é um ente espiritual, tanto físico, corpo e espírito. Corpo e espírito. Uma pessoa devidamente equilibrada, uma pessoa mentalmente equilibrada, emocionalmente equilibrada, ela tem o domínio de si e ela é capaz de exercer influência sobre outras pessoas, positivamente e negativamente. Então, esse ser humano que somos nós, espirituais que somos, devidamente adestrado, orientado, exercitado e treinado, seremos capazes de realizar algumas coisas como se fosse pelo Espírito de Deus, mas são inerentes ao espírito humano, à habilidade, à capacidade, ao poder do espírito humano. E também os operadores de milagres. Também os operadores de milagres. Algumas pessoas, independente de crerem em
em Deus, de terem uma religiosidade estabelecida no ser superior. Algumas pessoas, mesmo não reconhecendo em Cristo Jesus a salvação das suas vidas, das suas almas para a eternidade também, por conta da natureza humana que temos, do espírito humano, a potencialidade do indivíduo humano, são capazes de militar nessa área. Eu não quero entrar nesse aspecto, eu não quero entrar nesse ponto. Porque não como alguém que está tentando desmascarar ou desacreditar a outro, a quem quer que seja. Eu vejo que um grupo de jovens, e não é um grupo pequeno, na igreja evangélica, tem se interessado por questões de espiritualidade, sem saber direito a origem ou a procedência, buscando o domínio de técnicas que são apresentadas, que foram apresentadas, que muitos mestres espirituais da igreja do passado e do presente também fizeram uso dessas técnicas como ferramentas de adestramento espiritual, mental, emocional, né, exercitando a memória, a imaginação, né? Então, são técnicas que podem ser úteis, mas essas técnicas, o domínio dessa técnica, eu entendo que tem uma base comum, você encontra alguma coisa na espiritualidade judaica, no chamado misticismo judaico. O domínio da técnica não é garantia de uma comunhão com o Senhor. O que nós estamos falando aqui é que o relevante, o fundamental, o que se intenta é essa comunhão com o Senhor. Esse conhecimento que gera vida. Tanto que a palavra de Jesus aqui, em relação a esses grupos de milagreiros, de exorcistas e de curadores, de profetizadores, nunca os conheci. Nunca estiveram comigo. Nunca existiu nessas vidas comunhão com Cristo Jesus. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que buscamos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que planejamos. Nós devemos tomar muito cuidado para que a nossa vida tenha a devida supervisão. Nesse ponto eu quero falar de uma vida supervisionada. É claro que se a pessoa se dedica a uma vida sincera, de oração, de meditação na palavra, de reconhecimento do senhorio de Cristo, do reconhecimento da grandiosa, maravilhosa graça do amor de Deus em Cristo Jesus, essa pessoa receberá os benefícios da habitação do Espírito Santo na igreja e será devidamente orientada, corrigida, admoestada, porque a palavra de Deus declara que para aquele que é fiel, quando ele estiver num caminho equivocado, prestes a errar, prestes a cometer um erro, a Bíblia declara, né? Ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. O Senhor Jesus não abandona ninguém, muito embora o que o Senhor nosso Deus declarou para Caim vale até hoje. Caim devia dominar o seu ímpeto, o seu ódio, o seu ressentimento, a sua raiva, o desejo de vingança, o desejo de matar o próprio irmão. Deus sabia o que se passava na mente, no coração de Caim. Deus chamou Caim. Deus manteve uma conversa franca, um diálogo com Caim. Disse: a responsabilidade é sua. Então, nas questões de vida cristã, a responsabilidade é nossa. Quando a Bíblia fala que nós devemos exercer um autodomínio, um autocontrole, devemos tomar cuidado com a nossa natureza, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a Bíblia está nos alertando, a palavra de Deus está nos alertando da mesma maneira com que Deus alertou, advertiu o próprio Caim. E ele decidiu não dar ouvidos a Deus que falou com ele.
insatisfeito, aprisionado no medo, no ódio, na revolta, ele foi lá e matou o irmão. A esse grupo, ou a esses três grupos, ou a esses indivíduos que expressam aqui três áreas de atividade, áreas essas nas quais a igreja milita, a igreja trabalha, a igreja realiza a obra de Deus. Mas há, na questão da espiritualidade, uma busca intensa, muitas vezes, por isso daqui, pelo resultado. Lembra que nós falamos do resultado rápido? A pessoa quer ser o operador do milagre, não é mais o Espírito Santo. É um suposto dom que é meu. Eu tenho o dom de não sei o quê. Eu tenho o dom de não sei o quê. Fulano tem o dom de não sei o quê. Não é mais o Espírito Santo, que, segundo a sua soberana graça e vontade, manifesta o seu poder através desta ou daquela pessoa ou daquele indivíduo. As pessoas se apresentam como possuidores dessas habilidades ou capacidades, né? Como que se estivessem controlando o agir e o mover de Deus. Então, há uma advertência muito clara nesta questão. E não há espaço para dúvidas ou para brincadeiras, porque haverá uma prestação de contas. Espiritualidade é reconhecer que nós devemos prestar contas a Deus dos nossos atos, todos eles, inclusive os exitosos, inclusive aqueles que deram certo, inclusive aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aquelas ações que resultaram em demonstração de algo que chamou a atenção. Tudo isso deve ser colocado diante de Deus. Tudo isso deve ser colocado diante do Pai. Prestar contas. Fala, mas eu já presto contas a Deus. Eu já presto contas à minha consciência. Qual o problema? Qual o problema de que se estabeleça uma rede de apoio, de controle, uma prestação de contas? Quando Jesus estabeleceu a igreja, colocou os seus apóstolos, ele os estabeleceu quando homens foram dados à igreja como dons, os ministérios, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, eles são uma estrutura, uma rede de supervisão, de apoio. O pastorado, o ensino, é uma rede, é uma estrutura de apoio, não é uma estrutura de domínio do indivíduo sobre outros. Não foi concebido por Deus que os homens que estão a serviço do ministério sejam dominadores sobre outros, sejam aqueles que decidem o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém. Muito pelo contrário. São homens que devem ter vida e experiência e que estejam aptos ao ensino e ao acompanhamento da igreja para que a igreja seja edificada sobre Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus. Ah, mas a igreja... Então, mas não é desculpa. Não é desculpa. Não estamos aqui para justificar o erro, o acerto ou a falta de quem quer que seja. Porque nós não estamos sozinhos no mundo. Qual o problema de você ter na sua esposa, ou a senhora ter no seu marido, no que diz respeito às questões espirituais, a pessoa para quem você prestará contas, a pessoa que pode te questionar com relação à integridade dos seus atos, à maturidade das suas ações, o seu comportamento, a disciplina da sua vida de oração, a disciplina da sua vida de estudos, a disciplina da sua vida de meditação. Qual é o problema? Do filho prestar contas ao pai, de um irmão ao outro? Qual o problema de se estabelecer uma rede de confiança e de apoio? Alguém que esteja apto a te confrontar quando julgar conveniente. Você tem orado como deve orar? Você tem estudado a palavra de Deus como deve estudar? Você tem se dedicado
ao exercício dos dons espirituais? Você tem dedicado tempo a compreender a realidade de acordo com a palavra de Deus? Como você está agindo em relação àquilo que você confessa? É importante isso. É importante. É importante que você tenha alguém que possa chegar até você e cobrar de você. Não como alguém que julga, mas como alguém que te ajuda. Encontrar ajudadores, eu entendo perfeitamente que não é tarefa fácil nos dias de hoje. Estabelecer uma rede de confiança, de apoio, uma estrutura que se fortalece, pessoas que estejam dispostas a crescerem juntos, pessoas que estejam dispostas a compartilhar da graça, do amor de Deus, do poder de Deus. Eu sei que não é fácil isso, mas nós precisamos ter essa consciência da necessidade de prestação de contas. Não é se enfurnar no mato, na mata, na madrugada e não sei onde, e voltar depois, e ninguém precisa saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não, eu fui tratar. Foi tratar o quê? Qual o problema de orar aqui em casa? Casa tem o conforto, tem banheiro, tem o tapete aí para ajoelhar. O que foi fazer aí nas sombras, na escuridão? Ah, eu fui orar. Foi mesmo? Foi mesmo? Por que sozinho? Não, mas tem coisas que eu preciso tratar. Tem coisas que nós precisamos tratar. Precisamos da solitude, de estarmos a sós com Deus. Mas não no isolamento. Não no isolamento. Não no isolamento. Ah, eu preciso de um lugar, então construa. Essa é a técnica. Quando Jesus mandou as pessoas entrar no lugar secreto, lá onde Deus que vê em secreto e fazer as suas orações, Jesus está falando com os pobres da Galileia, que mal tinham onde morar, quanto mais ter um espaço nas suas casas para a oração. Quanto mais isso. Então, esse lugar que você precisa construir é a sua mente. Você precisa construir uma estrutura mental que te possibilite uma introspecção para um momento de autoavaliação, de oração silenciosa, de meditação na palavra de Deus. É isso que as técnicas de espiritualidade te ajudam a construir, mas não substituem a real necessidade de um viver em comunhão com Deus. Eu tenho minhas reservas quanto a certas técnicas, porque a pessoa pode se encantar com um mundinho imaginário que ela estabelece em sua mente, e a ideia da espiritualidade não é isso. Não é construir uma realidade paralela na sua mente, é construir uma estrutura mental firmada, fundamentada na palavra de Deus, como espaço seguro para a introspecção. Porque se não dá para você ir por uma propriedade, um lugar silencioso, né, um lugar inseparado, você precisa criar um ambiente mental, uma estrutura psicológica, emocional, suficiente para você ter mecanismos de se manter em comunhão com Deus, mesmo no meio do tumulto. Isso é uma técnica que as pessoas acabam desenvolvendo. Isso pode ser aprimorado com o tempo, com paciência, com perseverança. Isso é um recurso que pode ser muito útil, mas não é um substitutivo, não é um substituto para a vida, para a dinâmica da vida, que tem o contato, que tem o confronto, que tem a irritabilidade, né? O ouvido, o outro que grita, o outro que é inconveniente no falar e por aí afora. É no viver, na realidade da vida, que nós aprimoramos as disciplinas espirituais. A criação de um ambiente espiritual mental apropriado para um período de refúgio, numa emergência, isso é uma técnica a ser desenvolvida se for o caso.
Mas a verdadeira vida se processa na realidade. Não, nunca no isolamento. Nunca no isolamento, seja ele qual for. Porque se a pessoa não tem o que colocar na sua mente, não adianta você buscar nada dentro dela. Se você não memorizou nada, se você não passou tempos e tempos estudando, meditando na palavra de Deus, lendo, memorizando, colocando conteúdo saudável, adequado na sua estrutura de memória, no seu poder criativo, não há motivo para você fazer um exercício de introspecção. Porque só vai ter o que lá? O que você armazenou na sua mente? O que você memorizou? A música do dia? A fofoca do dia? A, o comentário do rádio, da televisão? Então, a espiritualidade envolve essa disciplina. Por que estudar? Por que meditar? Por que memorizar? Por que criar uma estrutura na sua mente? Para que ela seja um lugar seguro, onde você possa buscar dentro de si, aquele lugar seguro, um ambiente seguro para uma tratativa com Deus, com o Espírito Santo. Mas isso só vai funcionar de uma maneira correta, conforme nós sabemos que é possível, se você se submeter a um processo de tornar-se discípulo. Se você se submeter a um processo de caminhar com Jesus Cristo, de estabelecer um relacionamento dinâmico de comunhão com o Espírito de Cristo, de viver uma vida de fé e esperança. Do contrário, há o risco de que a pessoa se encante pela possibilidade de domínios, de estruturas de pensamento, de ambientação mental e de treinamento de certas áreas do conhecimento que podem ajudar a pessoa a invocar determinados poderes ou habilidades inerentes ao ser humano como indivíduo, que podem trazer alguns resultados que simulam até certo ponto o agir de Deus. É quanto a isso que Jesus Cristo está advertindo seriamente. Porque essas espiritualidade mundana, essas técnicas humanas, esses recursos mentais, psicológicos, sejam quais forem, como você quiser chamar, sempre existiram. Sempre existiram. Sempre teve alguém dizendo-se capaz de elevar uma corda até os céus e subir por ela. Sempre teve alguém dizendo, ó, existe uma escada, aquele morro, aquela montanha, é por ali que se chega a Deus. Enquanto que a palavra de Deus declara que quem chegou até o homem pecador e necessitado e carente foi o próprio Deus. A prestação de contas, ela acaba se tornando fundamental. Ela acaba se tornando algo primordial. O não viver buscando as novidades. Diante de uma novidade, parar, pensar, refletir, analisar, para evitar cair nas ciladas, nas armadilhas, nas propostas de respostas rápidas. É isso que o apóstolo Paulo está advertindo o jovem Timóteo, o jovem Timóteo. Paulo, na sua carta, na segunda carta ao jovem Timóteo, quando ele fala da humanidade dos últimos dias, nós já falamos sobre isso, mas o tema, ele volta, né? A verdade está em toda a palavra e algumas proposituras fazem uso da mesma estrutura, da mesma verdade bíblica, falando dos homens dos últimos dias, do fim dos tempos. Homens esses que já existiam naquele momento, que já estavam tentando se infiltrar na igreja onde Timóteo estava. E o apóstolo Paulo envia cartas para aquele jovem para fortalecê-lo na fé, orientando para que ele não se assuste, para que ele não se deixasse intimidar, para que ele não se deixasse incomodar.
para que ele não desistisse. O Timóteo queria desistir do ministério. Timóteo queria desistir da igreja. Timóteo não queria desistir do ministério. Timóteo queria desistir daquela igreja. E Paulo fala para ele: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha, esses homens aqui é uma referência a esses indivíduos que estão na igreja, no corpo de Cristo, que amam a Deus, amam, amam a Deus. Mas o amor que eles têm por eles mesmos é muito maior. Deus não é a prioridade. A palavra de Deus não é a prioridade. A vontade de Deus não é a prioridade. O Espírito de Deus não é a prioridade. A prioridade são os desejos e as paixões humanas. O apóstolo Paulo orienta Timóteo, né? Fala até que tem aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Afasta. Não perca seu tempo, Timóteo. Ou seja, não dá para salvar todo mundo. Não dá para salvar todo mundo. Tem uma arte aí da pessoal que se apresenta como defensores da apologia. A apologia é o nome que se dá hoje, né, para aqueles que defendem a fé cristã em comparação a outros ensinamentos, a outras religiões, a outras práticas, procurando aí depurar o que é verdade, o que não é verdade, o que corresponde à verdade da palavra de Deus e o que não corresponde. Então, é uma preparação para o confronto, né, para o debate, né, a apologia, tá? Já foi chamado também a parte de religiões comparadas, né? Alguns se dedicam muito e muito intensamente a isso. Há um empenho de muita energia, há um desgaste intelectual muito grande, porque há o risco da pessoa tentar corrigir o incorrigível, né? Apóstolo Paulo dá um limite. Afasta-te. Deixa que sigam o curso deles. O destino deles já está preparado. Nós devemos nos preocupar com as nossas vidas, sabendo nós que nós não somos capazes de transformar ninguém. Influenciar, sim, mas transformar, não. Somente o Senhor Deus, pelo seu gracioso poder, é capaz de transformar o homem pecador num pecador santo, arrependido, renovado, restaurado. Será conduzido a uma novidade de vida para a glória eterna, na vida eterna. Mas ainda Paulo falando para Timóteo, dando conselhos. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Então haverá perseguições, haverá problemas, haverá dificuldades, haverá embates. E mais seguidamente, depois, o apóstolo orienta o Timóteo aqui, ó. Tu, Paulo, está acontecendo isso, 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 tem gente fazendo isso, 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 está assim, 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 assim. Paulo falou, ó, o ser humano é isso aí. Hoje está assim e com o tempo vai piorar. Mas você, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir
julgar os vivos e os mortos por ocasião da manifestação pessoal mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Paciência. Espiritualidade não é projeto para 6 meses. Espiritualidade não é um projeto para 4 anos. Espiritualidade não é um projeto para 5 ou 10 anos. Espiritualidade, religiosidade, vida é uma proposta de caminhada com Cristo Jesus por toda a vida, por todos os anos que nos restam. Se tiver mais um ano de vida, mais 2, mais 5, mais 10, mais 15, ou se morrer amanhã, o importante é que se estabeleça hoje esse princípio, esse fundamento, que se reconheça essa total necessidade, para que na vinda do Senhor não sejamos envergonhados. Quando fala envergonhados, é em relação à palavra do que Jesus advertiu aos seus discípulos muito antes. Eu não conheço esses homens. Não conheço. Eles nunca tiveram comunhão comigo. A fé em Cristo Jesus, a disposição, a entrega a Cristo Jesus, é o compromisso de viver em comunhão. A palavra conhecimento, utilizada na Escritura, utilizada na palavra de Deus, ela é a mesma palavra utilizada para o contato sexual do homem com a mulher no, no ato sexual que gera uma nova vida. Então, algumas versões mais antigas, né, fala fulano conheceu sua esposa e ela gerou e nasceu. Conheceu, conhecimento. Contato íntimo que gera vida. Contato íntimo que gera vida. A Escritura, a palavra de Deus, usa uma linguagem perfeitamente compreensível por toda e qualquer pessoa da face da terra. A vida de comunhão com Cristo Jesus, a vida de comunhão com Deus, a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade, ela gera uma nova vida através das nossas vidas. Que é o que nós falamos aqui do caráter de Cristo. Um novo homem, uma nova mulher, somos nova criatura, uma nova vida. A nossa vida foi regenerada. É uma nova geração de vida. É um novo espírito, é um novo propósito. Por que usa essa linguagem? Porque todos conseguem entender. O jovenzinho, quando chega na idade lá, opa, eu entendi isso daí. A menina, o rapaz, o velho, o rico, o pobre, o sábio, o tolo, todos sabem. Quando Jesus fala, eu não os conheci, está dizendo, a minha vida não habitou neles, o meu espírito nunca esteve com eles. Então, o nosso projeto, a nossa proposta, o nosso debate aqui, a nossa apresentação, a nossa reflexão acerca da espiritualidade cristã, da religiosidade cristã, da religiosidade inerente à humanidade, agora restaurada, renovada pela fé em Cristo Jesus. As habilidades mentais, emocionais, os poderes da mente humana, os poderes das emoções humanas, né, os poderes, as habilidades, os dons do indivíduo humano devem estar em submissão, devem ser apresentados a Deus, a Cristo Jesus, para que seja transformado tudo em nós pelo Espírito Santo. De maneira que dons, talentos, né, o debate que se apresentará oportunamente,
né? Dons, talentos, habilidades, coragem, ousadia, determinação, intelectualidade, estejam sob o domínio do Espírito Santo. Que façam parte de um compromisso verdadeiro e constante. Devemos aprender a prestar contas continuamente a Deus, prestar contas continuamente ao nosso Senhor e Cristo, e estabelecer uma estrutura de apoio, de prestação de contas, para evitar o isolamento, para evitar que caiamos nas ciladas, nas armadilhas, que a palavra de Deus adverte o caminho para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e para vivenciarmos a plenitude do Espírito Santo, ela requer esse compromisso, esse comprometimento. Não é por atos externos ou por resultados que nós devemos medir o real compromisso, nosso ou de outro, com o Cristo Jesus, com o nosso Senhor. Eu espero ter sido claro. Eu não quis ser mais explícito, por assim dizer, nessas questões, porque não é o nosso propósito, não é a nossa ideia. A nossa ideia é deixar pública as nossas reflexões sobre o caminho certo a ser seguido, né? Sob uma perspectiva do que a Escritura ensina sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, sobre a vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Desejo-te uma boa noite. Querendo Ele, retornaremos em breve. Boa noite.